Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Marques, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Vamos falar hoje de Homem-Aranha, Um Novo Dia, acabou de sair o filme. Eu quero dar com vocês as minhas primeiras impressões, o que eu achei do filme, se é bom, se não é. Teve gente que não gostou, teve gente que já tá achando que é o melhor filme do Homem-Aranha, tá comparando até com os filmes do Tobey Maguire. Pra mim, na minha opinião, já vou falar logo de cara, esse filme eu achei incrível. Ele é incrível, é um filme muito bom. O tom que o filme leva, o jeito que eles tratam a história que tem tratado o Homem-Aranha, da vida do Peter Parker, é um filme muito incrível pra isso. Se eu acho que é o melhor filme do Homem-Aranha, a gente tem que conversar um pouco sobre isso. A gente tem que dar uma decantada no que foi esse filme comparado a essa história. Mas isso a gente vai conversar tudo hoje nesse vídeo. Eu quero começar esse vídeo já falando por que eu gostei tanto desse filme. Porque pra mim, eu cravo atualmente que ele é um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Nossa, Felipe, mas você vai falar que ele realmente é um dos melhores filmes do Homem-Aranha? Sim, eu vou falar que ele é. Ele é melhor que o segundo Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire? Isso eu não vou poder falar que ele é. O Homem-Aranha 2 eu fui rever depois de ver esse filme. Cara, é uma história incrível, é um filme espetacular. Você tem muito bem a vida do Peter Parker ali e do que é ser o Homem-Aranha na vida dele, o peso que tem isso. Mas nesse filme aqui é diferente. Ele, pra mim, eu acho que ele põe o pau a pau com o primeiro filme do Homem-Aranha. Ele mostra muito bem essa vida dele. Ser Homem-Aranha tem uma responsabilidade para o Peter, ao mesmo tempo que isso afeta a vida dele. Principalmente esse Homem-Aranha do Tom Holland, que literalmente foi esquecido por todo mundo. Ninguém lembra quem ele é, ninguém lembra quem é o Peter Parker. Então, depois que ele é esquecido por todo mundo, ele se afunda no trabalho. O Homem-Aranha agora é Homem-Aranha integral. Ele não é mais Peter Parker. Ele literalmente matou o Peter Parker da vida própria dele, além da vida das outras pessoas. O que faz eu gostar tanto desse filme é que é o seguinte: ele mostra uma aventura do Homem-Aranha, ele mostra como é que tá a vida do Homem-Aranha, porém ainda faz a gente se sentir mais próximo do Homem-Aranha. Porque ele passa por coisas que a gente normalmente passa na nossa vida. A gente tem um Peter Parker nesse filme que ele se fechou pro mundo, ele literalmente se isolou, então ele não vive mais como Peter Parker, ele é 100% Homem-Aranha. Então quando ele não está trabalhando, ele está inventando novos gadgets para poder melhorar seu uniforme, melhorar a lança-teia. Então ele deixou o Peter de lado, ele quer ser só o Homem-Aranha, é como uma válvula de escape para ele. E como que ele vive fora de ser Homem-Aranha? Ele literalmente, ele acompanha a vida dos amigos dele pela internet, pelo celular. Então ele literalmente fica scrollando no celular para sair da vida dele atual. E pra mim é incrível porque se você pega a vida do Homem-Aranha agora, do Peter Parker, e você troca a narrativa de ser uma outra pessoa, é qualquer pessoa que tá assistindo o filme. Você pega uma pessoa que depois da pandemia ela se sentiu mais isolada, ela não gosta mais tanto de sair, ela fica mais em casa, ela não gosta mais tanto de interagir com as pessoas, no caso fica só focada em trabalho, casa, casa, trabalho, e nesse meio tempo o que ela faz pra sentir que ela tá tendo uma vida? Ela vê outras pessoas que ela já conheceu, ou até pessoas que ela não conhece, vivendo. Literalmente você pode trocar o Peter Parker por você. E você tá passando uma situação dessa, literalmente você sente, nossa, eu já passei por isso. É, realmente, eu conheço uma pessoa assim. Então eu achei muito incrível que nesse filme, o tema principal dele ser solidão e ver como que o Peter lida com essa solidão, como é que isso afeta a vida dele, ao mesmo tempo que ele tá sendo o Homem-Aranha, é incrível. Uma sacada desse diretor que eu achei fantástico. Também pelas cenas de ação desse filme que são fantásticas. Eles tiveram uma inspiração muito grande nas cenas de ação do jogo do Homem-Aranha que tem. Então você vê que às vezes é 1 para 1, você vê ele fazer uma manobra que você viu no jogo, então fica bem legal. Fica um Homem-Aranha que a gente gosta de ver, que dá pirueta, usa bastante a teia para poder fazer um movimento interessante. Tudo nesse filme eu senti que foi bem tratado, tudo senti que foi feito com um carinho especial, que é uma coisa mais natural pra gente, não ficar coisa tão bonecão. Então a gente teve nesse filme que foi muita coisa feita com cabos, então teve os atores mesmo fazendo toda a manobra, tem uma história bem mais madura do Homem-Aranha, então você tem, que nem eu falei, essa questão dele estar sozinho, ele lidar com isso, as pessoas aparecendo na vida dele, ele literalmente não é falado no filme, você não tem amigos, você não faz nada além de ser Homem-Aranha. E sim, e como é mostrado isso no filme, ele não tira a máscara quase nunca. É até uma sacaneada que tem com outros filmes do Homem-Aranha, onde ele vive tirando a máscara. Toda hora onde tem uma cena, é uma chance, ele vai, tira a máscara, fica sem máscara. Aqui, literalmente, pra mostrar que ele tá 100% como Homem-Aranha. Então fica um simbolismo disso, de agora não tem mais Peter Parker, onde você vê interações dele também com outras pessoas, como o Homem-Aranha, onde você vê que ele leva uma malemolência
sonolência melhor, ele trata de uma forma diferente do que quando ele tá como Peter Parker, onde ele tenta sumir, ele tenta desaparecer de qualquer forma. E pra mim, o auge do filme, sinceramente, foi a interação dele com o Justiceiro, o Punisher. Pra mim, esses dois, eu não sabia que eu precisava ver o Justiceiro interagindo com o Homem-Aranha e tendo uma discussão tão legal. Você vê os dois gesticulando, brigando, conversando, vocês vê eles discutindo como se fossem melhores amigos de longa data. Só que pra mim é interessante por quê? Porque a gente vê o Homem-Aranha interagindo com outros heróis nesse filme, vem interagindo com outros personagens que são apresentados pra gente, ou até os amigos dele que já tinha nos filmes antigos. Porém, a gente vê que é uma coisa natural que faz sentido. Tem um Nova York, então o Homem-Aranha tá em Nova York, o Justiceiro tá em Nova York, aí tem os Vingadores que estão em Nova York. Então, uma hora ou outra, você pode ver o Homem-Aranha trombando algum dos Vingadores pra trocar uma ideia, tipo assim, pô, o que você acha? Você me dá essa informação aqui? Beleza. E é isso, porque faz sentido. Eles estão na cidade, então você vê isso no filme, você sente que é uma coisa que já acontecia, é normal, rola desde sempre. Tanto essa questão de interações que tem, por exemplo, tem interação trazendo o Hulk pra história, porque a gente vê que tem motivo, tem propósito pro Homem-Aranha estar interagindo com o Banner, que vai virar o Hulk, depois traz aquele Hulk que a gente já conhece, tudo fica muito bem encaixado na história, então tipo, você entende por que que está acontecendo isso, não é uma coisa forçada na história. Ele vai lá, pede ajuda pro Banner, porque ele tá com problema nessa questão de os seus poderes estar descontrolado, ele agora tá tendo a teia orgânica, porque tudo isso tá vindo derivado da cabeça dele, porque como ele tá sendo sempre o Homem-Aranha, e não tá dando tempo de ser o Peter Parker, isso acelerou o processo evolutivo dele. Ele evoluiu como uma aranha, ele entrou na fase adulta de uma aranha. Ele tava passando por essas mudanças e que ele tava procurando ajuda pra conter esses poderes, conter esse jeito aranha que tava virando até um monstro dentro dele. E junto ele tem que resolver todo esse problema que surgiu da pessoa misteriosa que tava possuindo pessoas e tudo mais, tava atacando o controle de danos. E aí você descobre que é a Jean Grey e ele fica muito mal porque ele tá o filme inteiro correndo atrás de proteger os amigos dele, que a Jean Grey entra na mente dele, descobre quem ele é, então vai atrás das pessoas da vida dele porque as pessoas não lembram dele, não fazem nenhuma ideia de quem é, mas ele lembra. Então mesmo assim, se quer afetar ele, afeta aquelas pessoas. E foi incrível isso no filme, foi incrível, porque você vê ele interagindo depois de muito tempo com a MJ. Esse filme apresenta muito bem clichês que tem da história de um super-herói, esses clichês da história de romance também, onde você tem o herói, onde a mocinha vai descobrir ele com depois do beijo, não sei o quê, e vai lembrar. Ele não, ele respeita tudo que foi apresentado antes, ele leva tudo em consideração, ele não passa por cima disso. Ele tá lá no telhado com ela, ele acaba beijando ela, porque ela fala que conhece ele, ela quer saber a verdade, aí acaba que você descobre que na verdade tudo isso era a Jean Grey desde todo tempo brincando com ele, brincando com a cara dele e tudo mais. Isso foi uma sacada muito boa, porque mostrou naquela cena a fragilidade do Homem-Aranha, você vê ele todo feliz, empolgado de finalmente poder rever a pessoa que ele gosta, ele sentia muita saudade dela, e pra um segundo depois você lembrar, você é o Homem-Aranha, você não tem um minuto de paz na sua vida, tá? E eu acho legal que, tipo assim, tudo no filme traz um propósito pra o futuro do Homem-Aranha, tudo traz um propósito pra vida do Peter Parker, entrar na questão de você não pode viver sozinho, você não precisa viver sozinho, onde você vê no começo do filme ele solitário, que é todo o tema do filme, onde ele se isolou, não existe mais Peter Parker, e você vê ao longo desse filme ele encaminhando de que, ok, eu não preciso estar sozinho, eu não quero estar sozinho, eu posso ser tanto Peter Parker quanto eu sou o Homem-Aranha. E daí o processo evolutivo que ele tem no filme começa a ser mais aceitado por ele mesmo, então ele começa a controlar melhor seus poderes, porque ele tava todo o tempo, ok, eu tenho que controlar isso, eu não quero ser isso, mas ele é isso, ele é a aranha e ele é o Peter. O Peter interage com seus amigos, eles numa cena mais tranquila, já passou todo o problema, ele vai se sentindo, pô, realmente é mó bom estar nessa vida, né, eu não quero estar sozinho. Foi o melhor, ele tava montando um Lego, ele falou, pô, gente, foi o melhor momento que eu tenho em anos. E isso é incrível, que tudo vai sendo bem amarrado, estruturado na história pra chegar no final da história onde ele se aceita, ok, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Peter Parker, eu não preciso escolher uma vida onde o Peter Parker fica de lado e o Homem-Aranha tá aqui assumindo a vida. Mas pra mim ficou muito bem legal. A participação da Jean Grey no filme ficou perfeita, porque fica meio com uma história de origem da Jean Grey. É interessante porque você vê ela, né, em busca desse propósito de que ela tá atrás da irmã dela no filme, ela quer achar a irmã dela, a Controle de Danos levou a irmã dela, e ela entra numa caçada de poder tentar invadir e buscar. E ela tá usando todos os meios que ela tem disponível. Tudo que ela consegue imaginar pra poder chegar na Controle de Danos e buscar a irmã dela, ela vai fazer. Muitas vezes você até estranha no filme, por quê? Porque você vê uma Jean Grey que literalmente tá pondo a vida das pessoas em risco. Ela bota as pessoas em risco, muitas vezes porque ela sabe que o Homem-Aranha vai salvar essas pessoas. Ela bota as pessoas em risco mais pro Homem-Aranha salvar essas pessoas mesmo e não atrapalhar ela. Porém, você vê alguém que tá muito indo realmente, eu não tô nem aí pras consequências. Porque, por exemplo, se o Homem-Aranha não consegue salvar uma pessoa, a pessoa morreu. Ela joga pessoas de prédio à torta e à direita. Você vê uma personagem que também entra no tema do filme, que é uma personagem que tá sozinha.
sozinha. Ela tá em busca da irmã dela e tudo mais. Aí no final do filme você vê que ela não tem mais ninguém na cabeça dela. Ela descobre que a irmã dela tá morta. Ela descobre que ela vai ser a próxima cobaia e o Homem-Aranha consegue salvar ela. Ela faz uma loucura na cidade. Ela não perde o controle dos seus poderes. Ela ganha mais controle dos seus poderes. Porém, ela entra numa paranoia de, olha, eu não tenho mais ninguém. Não importa mais nada. Ela chega a falar uma coisa que o Peter tava sentindo, mas ele não falava, ele não demonstrava, ele fazia piada disso, que é o quê? É o fato de que ela falava pra ela mesma, eu não tenho ninguém, eu tô sozinha. E o Peter, depois de ter passado por tudo que passou e entender que não precisa estar sozinho, ele fala pra ela, você tem a mim, você não tá sozinha. E é incrível que ela entende isso com a ajuda do Peter, com a ajuda da memória que ele tem da Tia May. E o incrível é que muita gente não gostou de ter muitos momentos da Jean Grey nesse filme, pra história dela, mas eu achei incrível que é o seguinte, é o fato de que você tem nesse filme ela servindo muito bem pra o Peter entender coisas da vida dele, entender que ele não precisa mais estar seguindo daquela forma pra vida dele. Ele tá sendo o que o Tony Stark foi pra ele, alguém que tá te aconselhando, alguém que tá lá contigo, um amigo até. E eu tô louco pra ver como que se vai desenrolar essa nova fase do Homem-Aranha, porque vai vir novos filmes do Homem-Aranha, vai ser praticamente uma trilogia nova, vai vir o filme dos Vingadores, o Doomsday, e depois vai vir o Guerras Secretas. Tudo isso é um filme que o Homem-Aranha participa muito nas HQs. Pode ser até que venha o Venom daí. Vem até caracterizado aqui já, né? Então tem todo um futuro muito promissor. Eu espero muito ver onde vai seguir essa história. Bom, já me fala você o que você achou. Gostou, não gostou? Achou esse filme muito bom? Achou esse filme muito ruim? Achou mais ou menos? Deixa já a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Deixa já o seu like também pra poder ajudar. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um forte abraço. Valeu!